Meus amores, vim aqui explicar a avaliação diagnóstica de matemática, tá, para vocês. Essa primeira parte é igual à de português, tá? Vamos preencher o nome da escola, o seu nome, a data e o terceiro ano A. Aqui, a gente já tem a primeira questão, onde fala assim: observe abaixo a imagem do espelho da sala de Mirella. Aqui nós temos o espelho, tá? E depois ele pergunta: a forma desse espelho lembra qual figura geométrica? Olha o espelho, olha para as figuras e marca a qual ele aparece assim mais semelhante, a B, C ou D, tá? Na 2, aqui ele fala: observe a reta numérica abaixo, ela está dividida em partes iguais. Então, ó, tem a reta, a setinha aqui, ó, para a direita, e tá, ó, 75, 80, 85, aí tem o número M, 95. Ele tá perguntando, o ponto M representa qual número nessa reta? Então, olha lá o número M, o que é que tá faltando ali? Aí tem as opções, é o número 94, é o número 90, 86 ou 84. Presta bastante atenção para responder, tá? Não é difícil. Aqui na 3, ele fala assim: observe a imagem abaixo, os horários das atividades que Nayara fez em um dia. Então, ó, 6 horas, 7 horas, 9 horas, às 14 horas e às 16 horas. De acordo com essa imagem, o que Nayara fez antes das 7 horas? Então, o que ela fez aí antes das 7 horas? Olha lá e marca. A, B, C ou D. Na 4, ó, tem aqui. Resolva a operação abaixo. 7 mais 8 mais 1. Muito fácil. Aí depois ele pergunta, qual é o resultado dessa operação? 7 mais 8 mais 1 é igual a 7, 9, 15 ou 16? Tá? Pode usar o espaço da folha, se quiser pega uma folhinha de rascunho, mas não tá difícil, tá, galera? Ó, na questão 5, observe abaixo as garrafas de leite em cima da mesa. Olhou? Quantas garrafas de leite tem ao todo em cima dessa mesa? 3, 4, 5 ou 6. Marca lá a opção correta. Jaqueline viajou para o Rio de Janeiro e ficou 2 semanas. Quantos dias Jaqueline ficou no Rio de Janeiro? Uma semana tem quantos dias? Então, 2 semanas vai ter 30 dias, 14 dias, 10 dias ou 7 dias. Aqui na 7, tá falando, ó, observe abaixo o gráfico que apresenta o resultado de uma pesquisa feita em uma escola sobre a escolha de um país para o tema da mostra cultural. Então, aqui, ó, tem Paraguai, Argentina, México e Colômbia. De acordo com esse gráfico, qual foi o país mais escolhido? Olha o gráfico, quem tem mais votos, vamos falar assim. Aí tá bem fácil também, tá? Na 8, ele pergunta, no sítio de Miguel tem 8 galinhas e no sítio de Pedro tem 7 galinhas. Quantas galinhas tem ao todo no sítio de Miguel e Pedro? Então, olha lá, no do Miguel tem 8, Pedro tem 7. Quantas tem ao todo? Aí, coloca lá, 1, 8, 15 ou 87. Na 9, ele está perguntando, observe abaixo a caixa de giz de cera com 5 giz. Aí tem aqui a caixinha. Carolina comprou 2 caixas de giz de cera igual a essa. Quantos gizes de cera Carolina comprou ao todo? Então, olha lá, foram 52, 10, 2 ou 5? Preste bastante atenção, tá? Na 10, ó, Paulo comprou um pacote de ração para o seu cachorro e quer saber quanto pesa a ração que há nesse pacote. Qual é a unidade de medida mais adequada para Paulo registrar a quantidade de ração desse pacote? O Paulo ele vai registrar como? Se é ração, é litro, milímetro, quilo, quilômetro.
Então, registra lá. Na 11, observe abaixo o gráfico que apresenta o resultado de uma pesquisa feita por uma escola sobre os meios de transporte utilizados pelos alunos. Então, os alunos utilizam o trem, o ônibus, o carro e tem alguns que vêm de moto. De acordo com esse gráfico, o meio de transporte menos utilizado pelos alunos é o que eles menos utilizam. Você vai marcar a opção. Observe os números no quadro abaixo: 120, 109, 322, 259. Qual desses números é maior? Vai pegar e vai marcar, tá? Na 13 tá falando, observe os desenhos dos objetos abaixo. Então, tem uma bola, uma caixa de presente, parece aquele chapeuzinho de festa, né? E tem uma caneca. Ele pergunta, qual desses objetos lembra a forma de um paralelepípedo? Lembra as formas geométricas, tá? E aí você vai ver qual é que tem a forma do paralelepípedo e vai marcar. Na 14, observe abaixo a decomposição de um número. 3 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Então, 3 centenas é 3 vezes o número 100. 4 dezenas são 4 vezes o número 10. E 5 unidades são só representadas por 5. E que número que vai formar isso? Essa é a decomposição de qual número? 300, 340, 345 ou 543? Pensa, lembra que não está difícil. Ai, desculpa. Aqui na 15, ele está perguntando, Fátima tinha 35 salgadinhos para vender. Vendeu 19 desses salgadinhos. E quantos salgadinhos sobraram para ela vender? Ela tinha 35, vendeu 19. Aí faz a continha para saber quantos salgadinhos sobraram, tá bom? Na 16, para fazer uma colcha para a sua cama, Júlia precisa medir o comprimento do seu colchão. Qual dos instrumentos de medida abaixo Júlia deve utilizar para medir o comprimento desse colchão? Então, aqui, tem alguns objetos que podem ser utilizados. Tem a balança, tem uma fita métrica, tem um copo de medida e tem também um relógio. O que você acha que a Júlia vai precisar para medir o colchão? Marca a opção, tá bom? Na 17, ele fala, observe abaixo alguns objetos da cozinha de Ana. Olha lá, qual é o objeto que está mais distante da cadeira? Marca aí o objeto que está mais distante da cadeira. Na 18, ele pergunta, observe abaixo o par de brincos à venda em uma loja. A forma desses brincos lembra qual figura geométrica? Bem fácil, tá? Na 19, Renata coloriu 31 folhas de seu caderno, que tem 48 folhas. Quantas folhas deste caderno faltam para Renata colorir? Então, o caderno dela tem 48 folhas, ela já coloriu 31. Quantas faltam, para ela colorir para terminar esse caderno? Faz a continha também, tá? Pode utilizar o espaço em branco ou utiliza uma folhinha de rascunho. Júnior, na 20, Júnior pesou uma quantidade de carne para preparar uma receita. Qual é a unidade de medida mais adequada para Júnior registrar o resultado dessa medição? Então, quando a gente vai medir a carne, a gente usa o quê? Os centímetros, grama, quilômetro ou litro? Lembra que km é de quilômetro, SM de centímetro, G de grama e D de litro. Então, marca aí a opção mais adequada. Na 21, ele está perguntando, observe os números no quadro abaixo. 124, 121, 123, 122, 127, 129. Qual é a ordem decrescente desses números? Lembra lá, crescente, os números aumentam. Decrescente vai diminuir.
Então, vai colocar ela em ordem, tá? Vê se é A, B, C ou D. Presta bastante atenção, tá? Para não se confundir. Na 22, está falando: observe na tela abaixo as roupas femininas que Laura vende em sua loja. Laura separou as roupas por cores. Vestidos, vestido, estampadas e lisas. Então, tá lá, vestido estampado 50, lisas 35. Camisa, estampada 70 e lisas 40. Saia, estampadas 45 e lisas 20. A calça, estampadas 15 e lisas 85. De acordo com essa tabela, quantas saias estampadas estão à venda na loja de Laura? Olha lá, não está difícil, tá? Aí eu coloquei aqui todas as opções preenchi. Vou lá no gabarito e vou colocar A1 é a A, então eu vou marcar A. Ah, não, mas é a B. Então, eu vou pegar aqui fileira B e vou marcar a B. Lembra de fazer de lápis? Porque de caneta, se errar, vai ter que passar o branquinho, vai ficar manchado, vai ficar aquela coisa feia. Então, faz de lápis, porque se errar, dá para apagar e colocar a opção correta, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp.